Episódio entre o desânimo e a esperança. A travessia da vida em tempos de incerteza. Introdução. O peso invisível da atualidade. Vivemos um tempo estranho, confuso e pesado. Um tempo em que a realidade do país se impõe como um fardo quase insuportável. A falta de empregos, a corrosão da meritocracia, o desânimo que atravessa até mesmo aqueles que antes carregavam energia e vontade de lutar. É como se estivéssemos em uma sala mal iluminada tentando montar um quebra-cabeça cujas peças mudam de forma a cada tentativa de encaixe. Há quem diga que o problema está na política, há quem aponte para a economia, outros falam da crise moral ou da cultura que se deteriora. Mas, independentemente da análise, o que todos sentimos é o mesmo: um mal-estar que nos sufoca. O trabalhador não encontra dignidade, o estudante não encontra oportunidades, o empreendedor não encontra solo fértil. E diante desse cenário, a pergunta ecoa em silêncio no coração de muitos: vale a pena insistir? A vida interrompida. Sonhos que não cabem nos cálculos. Quantos de nós não carregamos dentro de si um projeto inacabado? Um curso trancado pela falta de recursos? Uma ideia de negócio sufocada pela falta de crédito? Um plano cuidadosamente traçado que, diante das contas e da realidade, se revela inviável. Planejamos, refazemos cálculos, buscamos caminhos, mas o que deveria ser um exercício de esperança, muitas vezes se torna um ritual de frustração. A cada conta feita, a cada planilha revisada, o que aparece diante de nós não é a viabilidade, mas a distância. E nesse ponto nasce a sensação mais corrosiva, a de que não importa o quanto se esforce, o mundo não lhe dará a passagem. Dostoiévski escreveu que a maior dor do ser humano não é sofrer, mas sofrer sem sentido. E é justamente essa falta de sentido que, aos poucos, mina nossa energia. Não é apenas a conta que não fecha no fim do mês, mas o peso de olhar para o futuro e não enxergar nele nenhuma brecha de luz. A confusão interna, o silêncio que não traz paz. Diante disso, muitos buscam refúgio em práticas espirituais, meditação, oração, introspecção. Há quem feche os olhos na esperança de encontrar no silêncio interior uma paz que o mundo lá fora insiste em negar. Mas até esse silêncio muitas vezes se torna barulhento. Porque quando se tenta meditar com a mente carregada de dívidas, com o coração cheio de incertezas, o que aparece não é a serenidade, mas uma avalanche de pensamentos. Como vou pagar o próximo boleto? Será que vale a pena insistir nesse curso interrompido? Devo arriscar um negócio mesmo sem apoio? É como tentar acalmar um oceano revolto apenas olhando para ele. Krishnamurti dizia que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Talvez seja justamente isso que sentimos. Um corpo que pede descanso, mas uma alma que se recusa a se conformar. Reflexões filosóficas. Ecos de quem também atravessou o deserto. Ao longo da história, pensadores, filósofos e místicos também enfrentaram o peso de viver em épocas caóticas. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, escreveu: "Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos." Ele nos lembra que, mesmo diante do impossível, ainda existe a liberdade interior de escolher nossa postura. Simone Weil afirmava que a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Talvez nossa maior tarefa nesses tempos seja aprender a dar atenção àquilo que ainda pode florescer, mesmo que pequeno, mesmo que invisível aos olhos de uma sociedade cega. Yogananda ensinava: não importa o que aconteça com você, mas como você reage ao que acontece com você. Uma frase que pode soar dura, mas que guarda em si a chave da resiliência. Não somos donos do cenário, mas podemos ser artistas de nossas respostas.
Essas vozes ecoam como faróis em noites tempestuosas. Elas não prometem facilidades, mas lembram que não estamos sozinhos no drama humano de atravessar épocas sombrias. Analogia: remar contra a correnteza. A vida hoje parece um rio caudaloso. Estamos em pequenos barcos, remando com todas as forças contra a correnteza. A cada braçada, a sensação de não sair do lugar. Alguns desistem e soltam os remos, deixando-se levar. Outros, exaustos, ainda acreditam que mais umas remadas podem levá-los a um porto seguro. Mas a verdade é que mesmo quando parece que não avançamos, o simples ato de remar já nos impede de sermos levados ainda mais para trás. Essa metáfora nos lembra que mesmo sem resultados imediatos, nossa insistência ainda é resistência. É como escreveu Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. A travessia do deserto. A espera que transforma. Outro símbolo que pode nos ajudar a compreender esse tempo é o deserto. Muitos povos antigos e até tradições espirituais falam do deserto como lugar de provação. No deserto não há sombra fácil, não há água abundante, não há conforto. Mas é no deserto que se aprende a escutar. É no silêncio árido que a alma percebe aquilo que na abundância jamais teria notado. Estamos, talvez, atravessando um deserto coletivo. E o deserto não é um lugar para ficar. É um lugar para atravessar. A semente enterrada. O invisível que já cresce. Uma outra imagem que pode nos inspirar é a da semente. Quando uma semente é plantada, o que acontece nos primeiros dias? Nada que os olhos possam ver. Ao contrário, ela é enterrada, coberta pela terra, escondida na escuridão. Mas dentro daquele silêncio subterrâneo, algo já se movimenta. A vida já está em curso. Talvez nós, em nossos projetos interrompidos, em nossos sonhos sufocados, sejamos como sementes. Estamos no tempo de escuridão. Mas isso não significa morte. Significa preparação. Rumi, o poeta persa, escreveu: não se desespere. Muitas vezes é a última chave do chaveiro que abre a porta. O chamado à resiliência. Transformar dor em combustível. A pergunta que fica é: como continuar quando tudo parece se perder? Talvez a resposta não esteja em grandes gestos, mas em pequenos atos de persistência. Continuar estudando mesmo sem ver ainda o diploma. Continuar economizando mesmo que o dinheiro pareça insuficiente. Continuar sonhando mesmo que tudo ao redor diga para desistir. Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Nosso desafio é reencontrar o porquê que nos move. Porque se o motivo é verdadeiro, o caminho até pode ser árduo, mas não será em vão. Conclusão: a esperança como revolução silenciosa. Sim, o país atravessa dias difíceis. Sim, a falta de empregos, a injustiça, a desânimo. E sim, até mesmo nossas práticas de paz às vezes parecem insuficientes. Mas a história nos mostra que toda época sombria é também um chamado à reconstrução. Talvez não possamos mudar o mundo de imediato, mas podemos mudar a forma como caminhamos nele. E talvez, apenas talvez, essa mudança silenciosa seja a verdadeira revolução. Porque quando um homem ou uma mulher decide não desistir, mesmo diante da pior das crises, ali já nasceu uma força que o mundo não pode sufocar. E se muitos de nós, mesmo frágeis, escolhermos insistir, remar, atravessar, esperar e florescer, então o impossível já começou a se tornar possível.